Marcelo Oliveira conosco. Em primeiro lugar, agradecer, Marcelo, você ter aceitado o nosso convite. Muito legal tê-lo aqui no 98 Esportes. Eu dizia antes da entrada, da sua entrada no ar conosco aqui, eu falava com a rapaziada e com a nossa audiência também, que a gente hoje queria ouvir histórias, porque o Nelinho, que a gente sabe que é muito amigo seu, esteve conosco na semana passada aqui, contou histórias e a gente se divertiu muito, mas muito mesmo com o Nelinho, e a gente sabe que vocês viveram histórias juntos também, né, Marcelo? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, um grande abraço, é um prazer imenso aí estar participando do programa, mais uma vez, algum tempo aí que a gente não falava, e o Nelinho realmente é um dos melhores que eu conheço, junto com o Raul e com o Levi Coupe, né? E a gente tem muita história, eu não sou tão bom quanto o Nelinho. Ele consegue fazer dos casos uma piada, fica muito engraçado, né? E ele participou muito disso e sabe como ninguém contar esses casos. Mas pode coincidir muito os meus casos com os casos do Nelinho, porque a gente tem uma convivência de mais de 30 anos, convivência familiar também, né? Um dos grandes, talvez o principal amigo que fiz no futebol, né? Eu digo que assim, o futebol você faz muito conhecidos e amigos verdadeiros, né? São poucos e o Nelinho é um desses, é uma pessoa sensacional e viveu muita coisa legal. Ô Marcelo, ontem tem um amigo em Divinópolis, um amigo em comum meu, do Alexandre Silva, que está no estúdio, que é o Guilherme Amaral, que quando nós anunciamos ontem à noite no Twitter que você viria, ele escreveu, meu amorzão, ele é um dos torcedores do Cruzeiro, apaixonados por você, e aí ele puxou a fila de vários torcedores que gostam e te respeitam muito, porque afinal de contas foi uma passagem de títulos importantes e você escreveu o seu nome na história do Cruzeiro com títulos muito importantes. Como é que tem sido para você, Marcelo? E se é uma opção, daqui a pouco a gente vai começar a ouvir história, mas se foi uma opção sua até o momento permanecer fora do futebol, ou seja, obviamente que agora que não tem jeito mesmo, né, por causa da pandemia, mas você recebeu propostas e recusou, querendo viver mais ao lado da família, como é que tem sido esse período, Marcelo? Eu queria agradecer aí ao Guilherme, o seu amigo aí que se manifestou, que é torcedor do Cruzeiro, e dizer que é impressionante essa relação de respeito e de gratidão que a gente tem com torcedores do Cruzeiro. O Atlético já tinha jogado muito tempo também, mas todo lugar que eu vou e tem um torcedor do Cruzeiro e me aborda assim com muito carinho, com muito respeito, e isso é muito gratificante, né? Realmente foram 2 anos, quase 2 anos assim de conquistas, de vitórias, de um time que encaixou muito bem, que jogava bonito e contrariando toda aquela desconfiança que havia ali no início em relação a ter sido feita uma história no Atlético, como atleta e tudo. E eu fico muito feliz com isso, só foi possível pelo trabalho intenso, pela dedicação de todos que participaram daquele momento do Cruzeiro. Em relação à minha situação, no início de 2019 eu pensava em ficar um tempo parado, já vinha de 7 anos assim de muita intensidade, muitos trabalhos, você fica distante da família, distante dos filhos, tem já netos também, amigos, e vive só o futebol, né? Porque o futebol, para todos, e muito mais para a função de técnico, ou você se joga de corpo e alma, ou você dedica tudo, vive o futebol 24 horas para conquistar alguma coisa, ou você não vai conseguir. Então, foi muito desgastante esses 8 anos aí que trabalhei com comissão própria, né? 8, 9 anos, para chegar onde chegamos. Eu pensei em ficar uns 6 meses, assim, descansar um pouco, ficar um pouco com a família para retomar e ver o futebol também um pouco mais de fora, né, por um outro ângulo. E depois teve, no final do ano passado, propostas, uma que eu até conversei e aceitaria trabalhar, que foi do Goiás,
mas acabou não tendo um acordo de contrato. Depois, alguns outros times que estavam próximo da zona de rebaixamento ou na zona de rebaixamento. E aí eu achei por bem, como já tinha vivido esse drama com o Curitiba e com o próprio Fluminense, eu achei por bem não aceitar, esperar um pouco mais e voltaria esse ano. Mas com todo esse problema aí, a gente está aguardando, esperando que possa minimizar o mais rápido possível, que o futebol possa voltar e os profissionais voltarem a trabalhar também. Eduardo Marcelo, Panzi, CJ ali. Bom dia, Marcelo, que está falando aí do Panzi, satisfação enorme falar com você novamente aqui no 98 Esportes. Para quem não sabe, né, Marcelo, você já foi comentarista também de televisão, comentarista de futebol, por um período lá com Afonso Alberto, também conhecido como Papai, que é meu pai, e a gente esteve junto lá no BH Esportes. O Afonso ficou sabendo que você vinha aqui falar com a gente, ele mandou uma mensagem, pediu para te perguntar se você sente saudade daquela correria de buscar publicidade, parceria, ganhar um dinheirinho aqui, outro ali, como comentarista, e se você não tem interesse em voltar, Marcelo. Bom dia, prazer em falar com você. Bom dia, Eduardo. Abraço para você, seus pais. Aliás, eu conheci sua mãe também, eles foram numa viagem com o Atlético aí para a Europa, a gente conviveu também, e posteriormente com o Afonso. Gosto muito do seu pai, tenho uma admiração grande por ele. Na verdade, quando eu fui fazer uma entrevista, eu estava fora do futebol há 14 anos, trabalhando em outro segmento, e fui fazer uma entrevista para o Afonso, falar do meu tempo de jogador, alguma coisa assim, e eu acho que ele gostou da minha fala, gostou de alguma coisa, e me convidou para participar de programas, se eu podia. Inicialmente eu fui resistente, depois eu fui uma vez, depois fui duas e tal, e achei legal. E eu acho que foi ali um incentivo inicial para que eu pudesse voltar a trabalhar com futebol. Depois do BH Esportes, eu trabalhei um ano também na Rede Minas, com o Orlando Augusto, São Salvador, e ali me incentivou, me ativou novamente a possibilidade de voltar ao futebol. Eu fui fazer um curso na UFMG com o Jurandir Gama, ficamos lá um bom tempo e foi também muito benéfico, né? Eu tinha na cabeça assim muitas ideias, muita coisa que eu trazia do meu tempo de jogador, mas com esse curso eu pude ordenar mais isso aí, e aí que eu retomei. Eu me senti muito mais feliz voltando ao futebol, estando dentro do campo e podendo começar ali no juvenil do Atlético, depois juniores, e aí seguir a minha carreira. CJ. Ô Marcelo, prazer falar com você, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Por tantas vezes te convidei. Meu zagueiro. Por tantas vezes te convidei. E aí, joguei bem com zagueiro e volante ali, com o Éder na frente, hein? Foi. O Marcelo foi meu técnico aí num evento que nós fizemos no Mineirão. E aí ele falou, vou te colocar na zaga ali, porque a zaga está horrorosa. E o Éder estava na frente e eu só dando lançamento pro Éder. Eu falei, agora aprende, Éder, é 3 dedos e você coloca lá dentro. Foi muito divertido, muito legal. Prazer falar com você. Já que você falou que preferiu acompanhar o futebol assim, de um outro lado, o que você viu de diferente? O que você pôde observar? O que você viu de positivo ou o que você viu de negativo nesse período que você decidiu ficar de um outro lado observando o futebol? Marcelo, bom dia. Bom dia, prazer também falar com você. Nesse jogo lá no Mineirão me chamou muito a atenção a sua liderança, cara. Você ficava dando ordem para os jogadores o tempo todo, linha de impedimento, né? Nós tínhamos reunido 5 minutos antes, foi muito legal. Olha só, o futebol, eu penso que ele vai evoluindo, tem alguns aspectos que evoluíram muito mais do que outros, né? Mas tem outros em situações que são básicas, né? São fundamentais, que é a técnica, que é a criatividade, né, que é a inteligência do jogador, mas eu vejo o jogo hoje muito mais força, né, muito mais velocidade, os jogadores estão muito mais preparados fisicamente, né, talvez a preparação física
seja o que mais evoluiu, e existe uma preocupação também maior, tática, mas o que mais chama atenção é a intensidade, né? O jogo ficou um pouco mais feio, a gente precisa olhar por esse ângulo, o futebol, né? Que antigamente, ou alguns anos atrás, você via só o jogo técnico, aí tem passado na televisão jogos da Copa do Mundo, de um tempo mais longo, jogos de Campeonato Brasileiro, decisões, era um jogo mais técnico, e hoje exige muito mais também a recomposição, a marcação, a saída rápida, né? Ou seja, o jogo com a parte física evoluída, ele ficou muito mais acirrado, né? A marcação chega muito mais, às vezes se ganha um jogo numa bola parada, porque existe mais faltas, o jogo está mais de marcação, mais próximo, né? Com menos espaço, então tudo isso é mais estudado, uma forma de um escanteio bem batido, uma falta bem elaborada, mas a parte técnica, ela dividiu o espaço com a parte física, com a parte tática e emocional também, mas ela continua sendo fundamental. Um jogador habilidoso, o Everton Ribeiro, um Firmino, o Neymar e outros jogadores, eles podem decidir o jogo numa jogada, né? Então, dá essa impressão que o jogo vai ser sempre muito mais corrido, muito mais disputado, e menos goleadas vão acontecer, né? Mas cabe à comissão, técnico, sempre criar estratégias novas e aproveitar de detalhes táticos para tentar ganhar o jogo. Marcelo, eu vou só pedir pedir uma licença a você para a gente sair para um rápido intervalo, mas é rapidinho, 2 minutinhos só, e a gente já volta para a sequência desse papo aqui com Marcelo Oliveira. Você, torcedor do Cruzeiro que está aí do outro lado, pode enviar sua pergunta também lá no Twitter, no @Rádio 98 Oficial, ou pelo claro WhatsApp 993169898, 993169898. Antes, eu te falando da Fox Racing Brasil, olha, eu até prometi, não cumpri, né? Falei que teríamos uma promoção aqui dos bonés da Fox Racing, mas eu tardo, mas não falho. Então é o seguinte, você pode acessar agora para comprar moletons. Mas aí eu vou te dizer que os moletons estão simplesmente espetaculares e estão disponíveis para você no foxracing.com.br, foxracing.com.br. Você acessa, aí vai lá na linha de produtos lifestyle, aí clica lá, aí vai abrir lá camisas, bonés, mochilas, bolsas de viagem, bermudas, aí você clica lá em moletons. Clicou em moletom, você vai conhecer a linha de moletons da Fox Racing, que é a mesma qualidade, é o mesmo produto que você veste, que as pessoas vestem no mundo inteiro, porque há Fox Racing no mundo inteiro. Em todos os lugares do mundo você encontra Fox Racing. E aqui no Brasil, você compra Fox Racing no site foxracing.com.br. Então, clica lá na aba desconto, quando você fechar sua compra, lembrando que acima de R$ 199,90 não tem frete. Quando você fechar sua compra, vai na aba desconto, clica lá, digita Everton com H, e aí você tem 10% de desconto. Isso vale para um moletom, isso vale para uma camisa, uma bermuda, um óculos, uma mochila, e vale também para macacões, botas, capacetes, óculos, para você que curte fazer trilha, motocross, BMX, mountain bike. Tem todo o equipamento também no foxracing.com.br. Rápido intervalo, a gente volta já. 98 Esportes. (98 Esportes). 9h28, 9h28 na hora oficial do Brasil. Estamos recebendo Marcelo Oliveira, nosso convidado na manhã desta segunda-feira, técnico Marcelo Oliveira. Ô Marcelo, falei com você no início, nós recebemos o Nelinho aqui recentemente. O Nelinho contou umas histórias meio malucas aqui, que foram muito divertidas. Você se lembra de alguma história vivida com o Nelinho, que foi uma história curiosa que você poderia contar para nós aqui agora?
Bom, eu joguei com o Nelinho na seleção mineira, né, que representou o Brasil na Copa América de 75. E joguei com o Nelinho depois, quando retornei ao Atlético, em 83. Tem sim, cara. Assim, em 83, naquela época a gente tinha... Jogadores gostavam de tomar uma cervejinha. Não? Hoje é um número menor, me parece assim. Pelo menos como técnico eu vejo assim, e são mais reservados. E naquela época a gente, às vezes, treinava na Vila Olímpica e saía para a concentração, almoço ao meio-dia no sábado, para jogar no domingo, e a gente conseguia passar num barzinho ali de um amigo da rapaziada, que colocava o carro no fundo lá do barzinho para tomar uma cerveja rápida e ir para a concentração. Então, uma dessas vezes, o cara dava o sinal para o outro: vamos lá, vamos, tal, vai ter, e passava lá. A gente botou o carro lá atrás e tava o Éder, tava o Nelinho, tava o Jorge Valença, tava o Reinaldo. Então era um grupo forte, né? E esse período que eu me lembro, o treinador era o Barbatana, que já faleceu, o saudoso Barbatana, que formou a maioria dos jogadores da base do Atlético e era um excepcional técnico, né? Até quando eu parei, ele me convidou para ser técnico dos juniores, e naquela época eu não aceitei, mas era um grande técnico, mas muito rigoroso. Então, nós chegamos lá, estávamos tranquilos lá, botava assim 5, 6 cervejas, assim, tomando ali rapidinho, porque não podia demorar muito, e de repente alguém falou: o Barbatana está aí, cara, o Barbatana chegou, acho que ele descobriu que a gente está aqui. E estava o Éder com o pé em cima assim de um banco, o Nelinho à vontade, com o copo na mão, o Reinaldo, e aí todo mundo: porra, ele está vindo, olha lá, ele está rastejando ali, está vindo escondidinho. Aí os caras falaram: deixa ele vir. Aí quando aproximou, o Barbatana pegou, deu flagra, né? Pegou assim, falou: que isso? Aí o Éder falou: e aí, seu Barbata, quer tomar uma aí? Aí o Nelinho falou: porra, senta aí com a gente, com aquela língua presa dele, senta com a gente aí, Barbatana. Vamos tomar uma aí, tá geladinha. Aí o Barbatana olhou, viu o grupo que era, falou: pô, vou punir todo mundo, tirar do jogo, né? Aí ele falou: não, só passei para ver aqui, ó, para não atrasar para o almoço de meio-dia, né? Pipocada. Pipocou. Essa foi assim, um caso que, porra, eu me lembro a cara dos caras, né, de não assustou com nada, e o Barbatana teve que recuar. A outra que eu lembro, Nelinho, ele deve ter... Reinaldo, Éder. Reinaldo, Éder, Nelinho, Jorge Valença, Miranda e outros. Uma outra que eu lembro, não sei se ele contou ainda aí para vocês da última vez, que eu acho muito engraçado, que o Nelinho, nós estávamos jogando contra acho que o América do Rio, Campeonato Brasileiro, e ele tinha batido 2 faltas e tinha batido errado, a bola passou por cima da trave, né? Contou não. E aí o jogo 0-0, jogo difícil, naquela época o América formava bons times, né? E teve uma terceira falta e o Edivaldo mesmo, ponta esquerda, que jogou no São Paulo. Pé que legal. Estava muito bem. Edivaldo, né? Aí ele cismou, cara, saiu e pegou a bola e falou: Nelinho, deixa eu bater essa, cara. Aí eu tô confiante, deixa eu bater. Aí o Nelinho falou para ele assim: olha só, você não treina nada, cara, não treina nada. Eu bato mais de 100 faltas por si, você tá confiante, imagina eu. Como que eu tô agora, né? Aí falou assim: eu vou te dar uma chance, quem a torcida gritar vai bater. Aí daí a pouco começou: Nelinho. Eu gritando o nome do Nelinho, e ele bateu e fez o gol, cara. Então eu achei muito engraçada a criatividade dele, né? Quem você não treina nada, tá confiante, imagina eu que treino tudo. Mas são muitas histórias, cara. Eu vim para o Atlético com 14 anos, né? E esse período a categoria de base era às vezes difícil. A gente tinha... porque tinha um sonho, né, de ser jogador, tinha uma motivação imensa de ser jogador, de jogar no time principal, de jogar para a torcida. Naquele tempo era de ser um ídolo da torcida, não de jogar na categoria de base para ir para a Europa, como é hoje.
E eu lembro que nós moramos ali debaixo da arquibancada, onde é o Daimon. Hoje moramos ali 15 pessoas, né, 15 meninos ali. Morava o Reinaldo, né? O Reinaldo chegou um pouco depois de mim. Morava Danival, morava o Cerezo, morava e às vezes ia para casa também, que ele morava na Esplanada, né, com a família. Então foi um período ali, às vezes difícil, mas muito bom também. Era uma turma que quase toda subiu junto para o profissional: Marinho, Danival, Campos, Ângelo, Getúlio, Heleno, João Alfredo, Márcio, Gugu. Quer dizer, naquela época os times formavam muito mais jogadores, né? Não tinha esse comércio acirrado como é hoje, né? Hoje fazem questão de comprar, vender jogadores. A Europa descobriu isso e os jogadores vão se destacando e vão saindo. Então a gente tinha essa paixão pelo clube, tinha essa vontade de crescer dentro do clube e criar essa identificação maior. Ô, Alexandre Marcelo. Silva. Não, tem uma. Deixa eu ler. Não, manda o Ale, vai lá. Não, Ale, depois a gente faz. Ô Marcelo, você falou aí da rigidez do Barbatana, você trabalhou com grandes treinadores como o Strick também, que era rígido pra caramba, aquela coisa. No seu processo de construção de treinador, realmente, quem que você inspirou? Você tem um lado desses caras também, ou você é mais paizão, mais tranquilo? Você faz mais ou menos o contrário disso aí com seus atletas? Não, eu tive treinadores mais rigorosos, né? O Barbatana era um deles e talvez ele tivesse razão, porque na formação, além do aprendizado, né, da parte técnica, tática, é necessário também porque a gente com 14 anos eu deixei a família no interior e vim para jogar. Então eles também tinham essa responsabilidade de tentar formar um atleta disciplinado, né, que bem formado, mas também tinha uma responsabilidade de fazer a vez da família, né? Você ainda está em formação de caráter, ainda está num período muito perigoso. E eu acho que o Barbatana era até bom nisso, e dentro do campo também. Posteriormente tive o Telê, e eu acho que o Telê foi a grande referência. O Telê, eu digo sempre, o Telê quando joguei, né, foi minha grande referência. Tem algumas coisas que eu ainda trago até hoje, com princípios que eu uso com meus atletas. E posteriormente o Levi Coupe, quando já técnico de base, eu tive uma relação de amizade muito próxima com o Levi, que ele foi treinador do Atlético ali umas 2, 3 vezes, e eu tenho admiração por ele. Acho que o Levi também tem uma combinação de qualidades boa para técnico, né? Ele é amigo, é camarada, mas exige, tinha bons treinamentos, tinha uma oratória muito bacana. E o Telê, a grande referência realmente. Por exemplo, eu não gosto que o meu time fica reclamando com a arbitragem. Então, toda preleção eu boto lá a foto do árbitro, falo da característica dele, se ele é mais rígido, se ele dá muito cartão, se ele não dá, e peço aos jogadores que não interfiram na arbitragem. O time que fica reclamando muito de arbitragem, normalmente, ele não está bem. E ele acaba irritando o árbitro, ele acaba desconcentrando do jogo. Esse jogador que está reclamando acaba desconcentrando do jogo. Esse é um princípio que eu uso, que eu acho que acaba no final de um campeonato, você tem menos cartões amarelos, os jogadores se ausentam menos dos jogos. Outra coisa que eu trouxe do Telê é a posse de bola, né? A obstinação pela parte técnica, pelos fundamentos do futebol. Quando você tem a bola, fica com a bola, o adversário não vai fazer o gol. E você correr atrás para marcar é muito mais difícil do que estar com a bola para jogar. Então são essas pequenas coisas, porque o futebol mudou muito, que eu trago, além da lealdade do Telê, da coerência de privilegiar o jogador que quer ir adiante, que quer trabalhar mais, que quer fazer complementos de trabalho, que se interessa mais. Então, eu acho que o Telê foi a grande referência. Eu trabalhei com ele mais de 5 anos, ele que me promoveu ao profissional, e nós tornamos amigos. Quando eu joguei no Botafogo, eu morava no Leme, no Rio, e morava próximo da casa deles. E, de vez em quando, ia lá para tomar um café, bater um papo, ele dava muitos conselhos para a gente também.
Marcelo. Só fazer uma pergunta para ele, já que ele citou a questão da importância de jogador ter vontade, jogador se entregar, jogador se interessar. Nós rodamos no início do programa hoje, durante o boletim do Atlético, uma entrevista que o Levir Coupe deu exatamente para o Afonso Alberto, e onde o Levir fala sobre o Casares. Você também treinou o Casares, né? O que você acha que acontece com o Casares? Como o Casares era no seu período de treinamento, de treinador do Atlético, e por que o Casares é tão... eu não sei se posso chamar de disperso. Por que são tantos probleminhas envolvendo o Casares, Marcelo? Eu, como ex-jogador, eu vi muitos jogadores com potencial imenso técnico e não virarem. Às vezes eles começam bem, todo mundo diz que joga muito bem e tal, e acabam não acontecendo e perdendo uma grande oportunidade de se tornarem ídolos, de fazer independência, de dar conforto à família, de ter um reconhecimento. O caso do Casares, quando eu cheguei, eu tive uma conversa com ele muito franca, tentando orientá-lo, mostrando o potencial que ele tinha, que ele poderia jogar, ser um ídolo do Atlético, poderia jogar em qualquer grande equipe do futebol mundial pelo potencial técnico que ele tinha. Mas que ele precisava de entender isso, dedicar, entender a profissão. E a profissão de jogador, ela além de ter um tempo básico, limitado, ela pode encurtar se o jogador não se cuida, se ele não se cuidando, ele acaba machucando mais vezes, ele acaba tendo o risco de não seguir a carreira, de jogar em times de menor expressão e ficar pelo caminho. Então, nós tivemos essa conversa, ele começou treinando muito bem e fez uma sequência de jogos, fazendo gols em quase todos os jogos, e eu sempre incentivava, levava um carinho e tal. Depois ele se machucou no aquecimento, no jogo lá em Brasília, entre Atlético e Flamengo, com um período fora, uma contusão de uma distensão um pouco mais grave, ficou fora, e na volta dele ele voltou um pouco diferente, ele não estava tão interessado como antes, e a gente conversou e tudo, e acabou ele tendo um espaço um pouco mais reduzido. Eu coloquei ele no banco algumas vezes e tal, mas é exatamente isso. Existem jogadores que você consegue, através da conversa, do incentivo, do dia a dia, de chamá-lo para próximo, de um carinho, recuperar e ele seguir a carreira, desempenhar o potencial que tem. Existem outros jogadores que eles vão ter alguns momentos de lucidez e depois vão ter a recaída também. É triste falar isso porque todos aí sempre comentam, todo mundo comenta do potencial que o Casares tem. Deixa eu chamar um intervalo rápido, a gente segue nesse papo aqui com o Marcelo Oliveira. Oi, Du. Só um detalhe, uma das maiores atuações do Casares com a camisa do Atlético foi sob o comando do Marcelo. Atlético 5, Botafogo 3. O Casares, o talento do Casares é um negócio realmente acima da média. Vamos para um rápido intervalo, é o último, e a gente segue no último bloco aqui na sequência com Marcelo Oliveira, nosso convidado na manhã desta segunda-feira, mas é um intervalo rapidinho, é lá e cá, não saia daí, até já. 98 Esportes. Pode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Hoje, quando a gente estava na redação pela manhã, a gente falando de alguns jogos incríveis que você fez na Europa, sobretudo com a camisa do Barcelona, e a gente estava revendo aquele gol, né? O gol do título, o gol da final, da decisão, Lembro. Aquele momento, claro, como não, né? E aí, rapaz... Primeiro gol dele com a camisa do Barça. Aí veio um cidadão lá na redação, disse assim, olha, esse gol aí foi... Como é que ele fez, Gilbert? Ele falou assim, não...
Olha de novo esse gol. Esse gol foi no feijão. Esse chute cruzado, essa bola ia pra fora. Ia passar ali no canto direito do goleiro. E não ia nem bater na trave. O goleirão é que entregou a paçoca e jogou a bola pra dentro. Frango do gol. Olha pra você ver, Belete, a que ponto chegamos. Esse cidadão que tá aqui na frente, ó, se diz torcedor do Galo. Torceu muito por você em 99 com a camisa do Galo. Belete, fã do Belete. Tá vendo como mas é fã? Cagada. Ô, Belete, não pode, né, falar uma coisa dessa, hein? Não, é normal eu ouvir esse tipo de coisa, viu? Até porque as pessoas não lembram o caminho da vitória, só lembram o caminho da derrota. Olha isso. Pra eu chutar aquela bola, eu tive que ser contratado pelo Barcelona. Ih, rapaz, nossa. E pra chegar até o Barcelona, eu passei e fui pentacampeão do mundo com a seleção. Nossa! Então eu construí as oportunidades da minha vida e eu estava preparado para elas. Então, para eu chegar naquela condição de estar vestindo aquela camisa, de estar participando de uma final de Champions e em velocidade, conduzir a bola com a esquerda, eu que sou destro, para chutar cruzado em direção ao gol, pode não ter 100% de certeza que a bola ia ao gol, mas eu me condicionei a criar aquela oportunidade. E aí a questão da bola entrar ou não... Foi uma brincadeira, é claro. .98 Esportes. Estamos de volta, 9h45, 9h45 na hora oficial do Brasil. A gente vai até às 10 aqui com Marcelo Oliveira, nosso convidado da manhã dessa segunda-feira. CJ, Edu, tem perguntas para o Marcelo. Marcelo, você falou de treinador, você citou aí Tele, você citou vários outros nomes de referência. Agora, com relação a jogador, que você jogou e que você treinou, qual o jogador que você acha que você treinou mais inteligente? Aquele que você, durante a semana, você falava, o cara entendia, executava na hora do jogo, e que você também jogou, que você falava, meu Deus, esse cara tem uma visão e ele consegue não só ajudar o time, como ele consegue produzir muito. Tem vários, né, cara? Assim, tem vários jogadores que foram fundamentais. Existe o jogador técnico, né, inteligente. Por exemplo, quando você fala do Everton Ribeiro, foi um jogador que eu jogava com meu genro lá no São Caetano, e ali nas concentrações, vendo a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ele me chamou muita atenção e eu perguntei para o Eduardo, não sei se vocês conhecem o Eduardo, que jogou no Atlético, e o Eduardo, perguntei pelo Everton, foi esse baixinho aí, eu vi ele fazendo uma jogada sensacional e deu passo para o Eduardo fazer o gol, e o Eduardo falou, realmente ele é diferenciado, é um jogador que muda a direção, muito inteligente e tal, ele precisa fazer um trabalho físico para melhorar. Então eu indiquei para o Curitiba, e lá os primeiros meses ele ficou no banco, depois foi crescendo, foi melhorando e se tornou ídolo, e depois o trouxe para o Atlético, para o Cruzeiro, e deu no que deu, né? Vocês sabem bem. E é um jogador técnico inteligente. Existe um jogador que é muito dedicado, que taticamente ele é fundamental. Por isso que um time ele é uma composição de qualidades e de características, né? Você encaixar um time, às vezes, não dá para encaixar rapidamente, apesar de que o Cruzeiro foi assim, mas não foi através totalmente do início ali de trabalho, foi através de características que se juntaram. E assim, às vezes tem um jogador que gosta de treinar, por exemplo, o Fernando Praz. Fernando Praz é um ótimo goleiro, mas ele não é... Ninguém fala do Fernando Praz como excepcional. Só que ele sai, ele é o primeiro a entrar em campo, né? Ele chega mais cedo, ele faz tudo que tem que fazer lá fora do campo, é o primeiro a entrar e é o último a sair. Enquanto tiver bola dentro do campo, enquanto tiver alguém chutando, enquanto tiver um bobinho, enquanto tiver uma brincadeira, enquanto tiver uma penalidade, um treinamento de penalidade, o Fernando Praz está lá. Ele é determinado ao ponto de jogar com a idade que ele joga e ser importante lá foi no Palmeiras, foi comigo, está sendo agora no Ceará. Então, esses jogadores, depende de características. Às vezes você tem o cara que é habilidoso, o cara que é tático, o cara que é
que é um pouco de força também. Então, eu joguei com grandes jogadores, né? Um dia eu estava vendo uma foto aqui que me mandaram com o Zico, com o Luiz Pereira, com o Cerezo, que foi um monstro, com o Nelinho, que para mim é o maior batedor de faltas que já teve, porque ele batia forte, batia colocado, batia de todo jeito. E Reinaldo, que jogador acima da média, né? As contusões o atrapalharam, mas era gênio, né? O Reinaldo era um gênio, era acima, assim, de todo mundo. Então, e como técnico também, mas a gente, como técnico, se acaba dando um valor maior ao sentido coletivo, né? Ao sentido coletivo, ao time como todo. Ô Marcelo, você citou o Reinaldo aí, e até era a minha pergunta, eu estava assistindo uma entrevista do Reinaldo para a ESPN, e muitos tratam o Marcelo como o adjuvante do Reinaldo, e o Reinaldo, ele viu uma imagem com você em algum jogo, e ele resolveu falar de você, do Marcelo, e com uma admiração, cara, o negócio colocou você num pedestal e disse que, ele até brincou, olha, o que esse cara já me deu de gol na minha carreira, sou muito grato, tá? Parece que o Reinaldo não te trata como coadjuvante, né? Me pareceu muito grato. Era mais fácil pro Reinaldo jogar com você ou você jogar com o Reinaldo? Olha, a gente... eu posso dizer que nós nos completávamos pelo seguinte, eu tinha característica de servir, né, de tabelas curtas, de dar passe para jogadores da frente, para fazer o gol, era um meia, né? E acho que eu fui um bom jogador, não fui um craque de seleção, de Copa do Mundo, mas fui um grande jogador e muito técnico, assim, eu tinha as jogadas assim de servir muito bem, enfiava a bola muito bem, para um jogador como o Reinaldo, que finalizava como poucos, né? O Reinaldo, a bola quase que nem entrava no gol, ele tirava do goleiro e eu acho que jogar com ele foi mais fácil, porque você jogar com um jogador do nível do Reinaldo, jogador com jogadas geniais, é sempre bom, mas o entrosamento era bom porque o Barbatana exigia muito essa proximidade do meia com o atacante e forçava muito a tabela, as jogadas ali individuais. Mas foi uma pena a questão de lesões do Reinaldo, porque talvez hoje ele fosse reconhecido mundialmente pela capacidade que tinha. Marcelo, você, no período de Cruzeiro, naquele time campeão brasileiro em 13 e 14, você chegou a ter algum problema com aquele grupo que você teve que entrar para administrar? Ou o grupo que dentro de campo jogava demais, fora de campo também era um grupo tranquilo, que você regia bem todo o processo? Olha, probleminha sempre vai ter, né, cara? Sempre vai ter um probleminha ou outro. Uma vez gravaram uma conversa minha mais ríspida com o Léo. Eu lembro bem disso, nós estávamos fazendo um trabalho curto de campo reduzido, de 5 contra 5, mas eu estava exigindo que os defensores ficassem mais por trás e deixassem os atacantes chegarem para finalizar. E o Léo estava saindo muito e acabou tendo uma discussão ali, eu exigi dele e tal, e ele respondeu, e eu falei de novo que ia tirar e tal, e alguém gravou e ficou parecendo... E são situações absolutamente normais no treinamento, o técnico exigir, o jogador contestar, porque o jogador não é sempre que ele vai abaixar a cabeça, ele vai argumentar alguma coisa e cabe a você exigir a disciplina e manter a sua orientação. Teve um pequeno caso com o Dagoberto, mas que foi resolvido assim rapidamente. O Dagoberto nunca foi um jogador que absolutamente cumpria tudo, ele sempre queria fazer alguma coisa um pouco diferente, e a gente já sabia disso, sabia da importância dele, e também relevava ou então conversava com ele, mas teve um dia que eu estava concentrado, a gente ia jogar no dia seguinte, e vi chegar uma moto lá, eu olhei pela janela, o cara entregando alguma coisa, cara. Eu fui lá para ver, era comida japonesa. E aí estava entregando que o Dagoberto tinha pedido por telefone comida japonesa. Eu fui lá saber, Dagoberto, que é isso, cara? Não, porque nós apostamos hoje no recreativo, eu perdi,
e a aposta era essa. Eu falei, pô, mas não pode, rapaz, você tem uma comida toda de orientação da nutricionista, que tem que comer, isso aí se pode fazer mal, a comida é crua, vem, o transporte, o tempo que veio e tal. Aí eles comeram ali um pouquinho daquilo que era cozido e deixaram, e no outro dia teve uma reunião nesse sentido, né, com a nutricionista, o médico, e ele não fez mais isso. Mas são pequenas coisas, não tem como num grupo de 30 e poucos jogadores, jogadores alguns já ricos, independentes, outros querendo crescer, vaidosos também, de não ter pequenos problemas. Naquele grupo era muito bom e tinha alguns líderes que também ajudavam muito. O Fábio, o Tinga, que eram jogadores muito conscientes. O próprio Léo sempre foi um jogador dedicado, que treinava muito, que tinha uma postura de liderança muito grande em função da determinação nos treinamentos, e acabava contaminando um grupo jovem também querendo crescer, e isso é fundamental, esse básico, esse princípio do dia a dia, do treinamento, para você chegar a conquistas. Por que você acha, Marcelo, que mesmo com um número maluco de finais de Copa do Brasil, com títulos conquistados, uma carreira extraordinariamente bem administrada, consolidada, né? Consolidadíssima. Por que ainda assim você acha que não está que não está entre os treinadores mais procurados, entre os treinadores que estão na prateleira de cima do mercado, sempre são acionados pelos clubes? Por que você acha que isso acontece, Marcelo? Eu acho que foi uma combinação de coisas, né? Primeiro, eu fui para o Curitiba num momento que o Curitiba estava caindo para a segunda divisão, estava próximo da zona de rebaixamento, e naquele momento insistiram muito amigos, pessoas de Curitiba, dirigentes que trabalharam comigo e ficaram me ligando, insistindo. E o Curitiba tem uma gratidão, é um grande clube, mas é sempre uma pressão muito grande você trabalhar já com o campeonato em andamento e na zona de rebaixamento. Já era, acho que início do segundo turno, alguma coisa assim. Chegando lá, encontramos um elenco com 40 jogadores, uma grande insatisfação, porque o jogador ficava fora dos treinamentos, né? Não tinha como dar atenção para todo mundo e fazer um treinamento tão direcionado com 40 jogadores no elenco, e você sempre quer dar atenção a todo mundo e valorizar todo mundo, e ali eu acho que foi um erro, apesar de que nós fizemos tudo o que foi possível para que o Curitiba permanecesse, né? E posteriormente uma situação no Fluminense com o salário 4 meses atrasado na imagem e quase 3 meses na carteira. Você passa a fazer o treinamento tático, criar estratégia para o jogo, treinamento técnico e mobilização de jogadores. Todo dia tem que estar mobilizando, tem alguém que está com uma conta atrasada, que está de cabeça baixa, que está triste, tem alguém que está se rebelando, que dá um bico na bola porque os caras também não pagam, tem uma diretoria que não pode cobrar porque ela não tem moral para cobrar. Então, geralmente, essas pessoas, às vezes, sem uma preparação boa, elas fogem mais do contato com o jogador. Tem uma reunião de jogadores e os dirigentes não aparecem porque eles não têm o que dizer lá, realmente o clube não tinha como pagar. Então, eu também não tenho um empresário, não gosto, assim, sempre resolvi minhas coisas. Não sou um cara que gosto de mídia o tempo todo, às vezes faço programas que eu gosto, assim como hoje estou fazendo. Às vezes sou convidado e não vou, porque também já ouvi algumas coisas que eu não gostei, assim, de inverdades, né? E assim, mas eu vou retomar a minha carreira agora, vou voltar, e não fiz esse trabalho aí que fui um dos técnicos que mais ganhou título nos últimos 10 anos à toa, foi através de muito trabalho, muita dedicação e de conhecimento também. Então é questão apenas de voltar e aceitar um trabalho num clube que tem um mínimo de estrutura
né? Apesar de que depois dessa pandemia, o futebol vai mudar muito, vai ficar mais difícil ainda. Marcelo Oliveira, nosso convidado na manhã desta segunda-feira, nosso respeito, nossa admiração, Marcelo. Você retorne o quanto antes. Um grande abraço, se cuida da família e até uma próxima oportunidade, Marcelo. Eu que agradeço a você, a todos vocês, o Eduardo, CJ, meu zagueirão. Muito obrigado. É bom para eles saberem que eu jogo bola vindo de um treinador reconhecido, hein? Muito sucesso aí para vocês também. Foi um prazer, um bate-papo muito gostoso. Até a próxima, Êxito. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um abraço.